Olá, bom dia! Hoje é dia 6 de janeiro de 2026, terça-feira, graças a Deus. O Senhor, mais uma vez em sua bondade, soberania, graça, misericórdia, nos dá um novo dia para vivermos para a sua glória, honra e louvor com uma noite tranquila e de paz. O texto da nossa hora devocional, desse tempo devocional que o Senhor nos permite ter, encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje, de forma muito específica, no verso de número 19, a partir do verso 16 até o 22, mas o nosso foco é o verso 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não apagueis o Espírito. Temos falado sobre, nesse texto, sobre o tema, como é possível regozijar-se sempre, mesmo em dificuldades? Como é possível orar sem cessar, sem nunca parar, sem nunca deixar de orar? Qual o sentido disso? É possível? Como é possível dar graças em tudo? Nas tragédias, nos momentos de pesar, perdas irreparáveis? Como é possível? Já vimos isso. E hoje vamos tratar desta exortação de São Paulo, o apóstolo. Não apagueis o Espírito. Como é possível apagar o Espírito? Ele está usando aqui um negativo, né? Mudando ali o seu foco e vinha em aspectos positivos. Agora ele diz: não apagueis o Espírito. Como é possível alguém apagar o Espírito? É possível? Bom, primeiro, vamos tratar aqui de elucidar com relação a que ou a quem o apóstolo São Paulo está se referindo. Ele usa a palavra Espírito. Não apagueis o Espírito. Portanto, a quem ele se refere? Ou a que ele se refere? Alguém vai dizer assim: mas essa resposta é muito fácil, pastor. Essa resposta dela é muito tranquila, aí não precisa nem perguntar, até porque o texto deixa claro, Espírito aqui está até com letra maiúscula, é maiúsculo, então é o Espírito Santo. Parece nesse caminho fácil, mas essa seria uma abordagem um pouco simplista, se me permitem usar essa expressão, quase ingênua. Por quê? Porque o fato de termos na nossa tradução a palavra Espírito com letra maiúscula, é preciso que a gente entenda que no texto grego não há maiúscula. Então, está lá: não apagueis o Espírito. Mas não há a letra E, no caso do português, maiúscula. Não. Por que traduzir maiúscula? Essa é a questão. A referência aqui é o Espírito Santo ou é o espírito humano? O seu espírito de vontade, de desejo, de empolgação, de interesse em servir a Deus, de estar envolvido no seu reino, coisas assim. Quem traduziu
colocou a letra maiúscula, tendo em vista a realidade do contexto, do sentido maior. Eu, pessoalmente, julgo que seja razoável e a forma correta de entender. Espírito aqui é realmente uma referência ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo não tenha qualificado aqui dessa maneira. E isso é a maioria prevalecente do comentário dos biblicistas, aqueles experts que trabalham o texto grego e buscam aí a tradução. Então, como é possível, se se trata do Espírito Santo, alguém apagar o Espírito Santo? Bom, vamos tratar do que não significa. Então, apagar o Espírito não significa, por exemplo, sacar de você, retirar de você o Espírito Santo que você recebeu quando entregou a sua vida ao Senhor Jesus e foi nascido de novo por ação do Espírito Santo. Então, muitas pessoas se equivocam achando que apagar o Espírito significa como que perder o Espírito Santo que estava em você, eliminando o Espírito Santo, fazendo com que ele saia de você, seja sacado de você. Então, apagar o Espírito não tem este sentido de você ser abandonado pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo deixa claro que o Espírito Santo é o selo, o penhor, o selo da nossa garantia, ou da garantia do nosso resgate como propriedade exclusiva do Senhor. Fomos, portanto, selados com o Santo Espírito da promessa. E este selo significa propriedade exclusiva de Jesus. E Jesus não entregou, não vendeu, não negociou essa propriedade com ninguém. Então, pagar o Espírito não significa que o Espírito Santo deixará a nossa vida. Então, o que significa? Não apagueis o Espírito. Como é possível? A pergunta é essa. Como é possível, então, apagar o Espírito? Bom, o apóstolo Paulo fala em capítulo 4, verso 30 da carta aos Efésios, ele diz isto: não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Apagar o Espírito é entristecer. Por isso que não é propriamente o espírito humano, pelo contexto geral, porque não é que, mas quem. Então, apagar o Espírito significa você fazer com que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que habita em nós, foi concedido a nós por intercessão do Filho, para que ele, o Espírito, nos guie a toda a verdade, é entristecido por nós, com postura ou atitudes nossas. Salmo 95, verso 7 e 8, em Hebreus vai repetir isso, ele diz que entristecer significa endurecer-se. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 95, versos 7 e 8. Se você ouvir a voz dele, do Espírito, não endureça o seu coração. Então, entristecer o Espírito Santo é endurecer o coração, não obedecendo
à orientação, ao ensino, à diretriz do Espírito Santo para o seu bem e para a sua santificação. Isto gera entristecimento à pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas não é, né, deixa-me falar aqui, entristecer não é que ele ficou assim, coitadinho de mim, não, isso não. Entristecer é que o Espírito se ressente do fato de ter sido desconsiderado, de não ter sido ouvido. O Senhor também faz isso. Nós vemos isso nas Escrituras. Deus se entristecendo quando não ouvem, não obedecem o seu ensino. E apagar significa, portanto, entristecer, endurecer-se, em não obedecer e embrutecer-se até. O Salmo 32, versos 3 e 4, diz, o salmista atribuído ali ao Salmo a Davi, né, o salmista Davi, enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O entristecimento do espírito gera em mim esta condição e este sentimento, esta realidade profunda de abatimento por falta de arrependimento pelo pecado que cometo, afrontando ao Espírito Santo que em mim habita. Ele diz isso, veja que os meus ossos secaram, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Que coisa triste. É isso exatamente, ó. Por falta de arrependimento por causa do pecado cometido. Então, não apagueis o espírito. Como? Não o entristeça. Não endureça o seu coração, ouça a sua voz e obedeça-o. Não se embruteça, sendo arrogante, prepotente, dura serviço, orgulhoso, mas arrependa-se. Ouça a voz do Espírito quando ele testifica com o seu coração, usando a palavra arrependa-se e volte para ele. Ouça a voz do Senhor e fala ao seu coração. E assim você não vai apagar o Espírito, mas ele estará vivo, aceso no seu coração, na sua vida, a conduzir e guiar para a glória de Deus. Que assim seja com todos nós. Amém. Amém.